Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 13, que é a continuação da questão 12. Bom, a questão 13 pede para a gente reformular as tabelas de rotas de R2 e R3, fazendo a agregação de rotas. Então vamos dar uma olhada aqui na tabela de rotas de R2. Veja, como a gente falou há pouco tempo, o que acontece é que nós temos três entradas aqui, para as quais existe o mesmo próximo salto, tá certo? O próximo salto que é o 92, 168, 16, 225. Então, eu posso agregar essas três rotas e substituí-las por uma única rota agregada. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai diminuir o tamanho da tabela de rotas de R2. O que se quer com o processo de agregação de rotas, como a gente havia falado nos textos, é a diminuição da tabela de rotas, de sorte que o roteamento se torne mais rápido, porque há menos entradas a serem processadas, e não haja tanto consumo de memória por parte dos roteadores, né, porque você vai ter tabelas menores. Então vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz a agregação dessas três rotas. Olha só. O que é que acontece? Aqui que vocês estão vendo são os três endereços de rede: 192.168.16.0, 192.168.16.228 e 192.168.16.192. O que é que a gente fez aqui? Conforme esse textinho aqui, a gente está representando os três primeiros octetos na representação decimal e o quarto octeto na representação binária, para ficar mais fácil para a gente descobrir qual é o endereço de rede da rota agregada. E isso aí é feito realçando as similaridades, ou seja, eu tenho que ver aonde é que nos três endereços eles são rigorosamente os mesmos. Então, por exemplo, bit a bit, no primeiro octeto, eles são iguais. Então, o endereço de rede da rota agregada vai ser 192. Bit a bit, aqui no segundo octeto, os endereços são rigorosamente iguais. Vai ser 168. Bit a bit, aqui no terceiro octeto, os endereços são iguais. Então, vai ser 16. Agora vamos dar uma olhada aqui, bit a bit, no quarto octeto. Aqui a gente já vê que não mais existe a semelhança. Por quê? Porque aqui existiria semelhança se todos os três fossem iguais a 1, esse primeiro bit aqui, ou todos os três fossem iguais a 0. Mas não é, tá certo? Então o que é que acontece? Quando eu noto que não há mais a semelhança, eu adiciono obrigatoriamente um 0 aqui, e esse 0 contagia o octeto até o final, tá certo? Até o final do endereço eu vou colocar zeros. Isso quer dizer que o endereço de rede da rota agregada vai ser o 92.168.16.0. Ok? Simples. Simples, simples, simples. É realçar as semelhanças. Onde as semelhanças acontecem, você repete aquela semelhança. Quando não mais acontece a semelhança, você coloca 0 e vai até o final. Tá certo? E a máscara de rede da rota agregada, como é que a gente faz? É bem simples. Você coloca 1 até onde aconteceu a semelhança. Ora, a semelhança dos três endereços não aconteceu até o final do terceiro octeto? Aconteceu, né? Então, até o final do terceiro octeto, você vai colocando 1. Isso vai fazer com que você tenha uma máscara que é 255, 255, 255, 0. Por quê? Porque o último octeto foi aonde aconteceu ou não aconteceu a similaridade.
Um erro muito comum das pessoas obterem essa máscara da rota agregada é levar em consideração as máscaras individuais. Não é para levar em consideração as máscaras individuais. Você tem que levar em consideração o endereço de rede da rota agregada. Você vai colocar até onde aconteceu a semelhança. Depois, a partir do momento que não acontece mais a semelhança, você coloca 0. Simples, tranquilo. Então, o que é que vai acontecer? E vai acontecer que essa tabela de rotas, ela vai se transformar nisso aqui, ó. Está aqui o endereço de rede da rota agregada, a máscara de rede da rota agregada. O próximo salto é o próximo salto dos 3. E a interface de saída é a mesma interface de saída dos 3. Tá certo? Agora, com relação à tabela de rotas de R3. Veja só. Na tabela de rota de R3, a gente também vislumbra a possibilidade de agregação. Por quê? Porque eu tenho 3 rotas para as quais o próximo salto é o mesmo. O 92, 168, 16, 229. Então eu posso substituir essas 3 entradas na tabela de rota por uma rota agregada, diminuindo o tamanho da tabela de rotas de R3. O que é que eu vou fazer, gente? Mais uma vez, eu vou realçar as semelhanças. Então, olha só o que vai acontecer. Eu peguei aqui o 92.168.16, 0. 192.168.16, 224. E o 92.168.16, 128. E aqui, nos 3 primeiros octetos, representação decimal para facilitar. E aqui no último, representação binária. O que vai acontecer? Olha, os 3 primeiros octetos vão ser rigorosamente iguais. Aliás, são rigorosamente iguais. Isso quer dizer que o endereço de rede da rota agregada vai ser o 92.168.16. Agora, o que acontece aqui? Acontece a mesma coisa que aconteceu no passado, que há pouco tempo, né, com o R2. No começo do 4º e último octeto, eu já não noto a similaridade entre as 3. Consequentemente, eu coloco um 0 aqui e contagio até o final do endereço. Isso vai fazer com que o endereço de rede da rota agregada seja 192.168.16.0 e a máscara, a semelhança do que aconteceu há pouco tempo atrás, colocando 1 nas posições onde aconteceu a similaridade, eu vou chegar no 255, 255, 255, 0. E, portanto, eu vou substituir essas 3 entradas por essa rota agregada aqui. Tudo bem, gente? Super tranquilo, né? Ok. Abraço a todos.